Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, capelão da Polícia Militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para saudar o nosso comandante, Tenente Coronel Rogério, com seu subcomandante Major Jean Levi, das Forças Especiais do GOI. Quero aproveitar também para saudar o nosso comandante Gilberto Brito, novo comandante do 46º Batalhão de Polícia, sediado na cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Um batalhão recém-criado, desmembrado aí do batalhão de Balsas e do batalhão de São João dos Patos. Então queremos desejar à família militar deste novo batalhão sucesso no seu trabalho de segurança pública naquela região, naquelas cidades que compõem agora o batalhão de São Raimundo das Mangabeiras. Quero aproveitar aqui para saudar o nosso comandante eclesial, comandante da Diocese de Balsas, Dom Valentim Fagundes de Menezes, com todos os párocos e vigários paroquiais, todos os leigos que trabalham na Diocese de Balsas. Saudação especial a todos, saudação também às outras dioceses que estão sintonizadas aqui conosco através da Rádio Boa Notícia FM e também através do canal Saúde Mental e Resiliência. Nós sintamos todos irmanados na mesma fé, nesta mesma caminhada. Quero saudar as pessoas que estão sintonizadas aqui conosco na zona rural da cidade de Balsas. Muitas pessoas aí nos acompanham, mandam as suas mensagens, dizem que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aí na zona rural da cidade de Balsas e também das cidades circunvizinhas, que estão sintonizadas aqui conosco neste clima agradável da zona rural. Agora começamos a sentir os efeitos das queimadas, o sol quente, a poeira, enfim. Então vamos procurar estar evitando as queimadas, controlando na medida do possível, para que possamos assim viver com tranquilidade e paz. Quero saudar todas as pessoas da cidade que estão sintonizadas aqui conosco na Rádio Boa Notícia FM, que estão nos seus estabelecimentos comerciais, que estão aí se deslocando nos seus automóveis pelas ruas da nossa cidade. Você que está se deslocando da cidade para o sertão, do sertão para a cidade, que você chegue em paz ao seu destino. Continue sintonizado aqui conosco, a nossa reflexão. Hoje nós vamos buscar inspiração na palavra de Deus. Vamos estar refletindo sobre a família, a constituição familiar, como a família é importante no gerenciamento de certas situações difíceis na nossa vida. E vamos estar buscando esta inspiração na palavra de Deus. Nós vamos estar percebendo hoje também comemoramos o Dia dos Mártires Coreanos. Então vamos aí refletir um pouco como foi que a fé chegou naquela região
do mundo, em especial na região da Coreia, as dificuldades que enfrentaram, e para que a palavra de Deus entrasse naquela região. Vamos estar conversando um pouco sobre isso. Então nós vamos, caro ouvinte, buscar nosso alimento principal na palavra do Senhor, a nossa inspiração. O evangelho de hoje que nós vamos estar refletindo é o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Na antífona de entrada diz o seguinte: alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra dos santos mártires. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Então, caro ouvinte, nós acabamos de ouvir o texto de Lucas, que coloca brevemente aqui esse texto na boca de Jesus, né? Jesus que aqui vai falar de uma nova constituição familiar, né? Então, a constituição familiar que nós conhecemos como base é a constituição familiar por consanguinidade, né? Os descendentes aí de sangue, né? A constituição de sangue. Então, e é muito importante, né? A consanguinidade, quer dizer, ela nos ajuda assim a perceber que fazemos parte de uma família, né, que tem um sangue, e como tal é importante também até ter cuidado na hora dos relacionamentos, do casamento, quer dizer, não estar procurando uma aproximação, uma constituição familiar com pessoas próximas do vínculo familiar, por conta da consanguinidade, né? Pode haver problemas, consequências, quando, por exemplo, a pessoa casa com primo, irmão, primo de primeiro grau, né? Então, às vezes até primos de segundo grau. Então, como não temos uma lei que trabalha a questão do exame de sangue como condição para o casamento, né? Porque tem países que primeiro você faz um exame de sangue, né? Quando quer casar, para ver a compatibilidade, né? E as consequências que decorrem da união desses dois tipos de sangue, né? Às vezes não atentamos a esses aspectos, né, da consanguinidade, e às vezes arriscamos um relacionamento e depois pode haver consequências decorrentes da árvore genealógica, digamos, não ser favorável a crianças saudáveis, né, que podem vir dessa união. Então é importante ter cuidado. Nós sabemos que as chances são muito grandes. Então, nesse sentido, é importante evitar este relacionamento, né, de consanguinidade, né, de parentesco, né, para que não haja problema. Mas Jesus fala aqui hoje de uma nova constituição familiar. Ele vai além desta relação familiar, do sangue, né, e vai sinalizar
uma nova constituição familiar, né? Que constituição é essa, né? Ele vai falar que nessa nova constituição é importante e ela se forma a partir daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, aqueles que ouvem e praticam, né? Essa é a nova constituição, quer dizer, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então nós temos aí o critério fundamental dessa nova constituição familiar. Temos a capacidade de ouvir, né? A capacidade de ouvir ela é muito importante, aqueles que ouvem, né? Aquele que ouve, que abre o seu ouvido, aquele que abre o seu coração para escutar esta palavra, para que esta palavra fecunde a mente, fecunde o coração e caia numa terra boa, né? Numa terra que possa desenvolver esta palavra e esta palavra possa crescer, esta palavra possa se desenvolver e assim dar muitos frutos. Então nós temos aí essa primeira condição importante, ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, né? A nova comunidade se forma a partir daqueles que ouvem a palavra de Deus. E ouvindo esta palavra, agora nós temos que colocar em prática, né? Juntar, né, a teoria à ação, à prática. Ela é muito importante, quer dizer, não adianta apenas escutar a palavra de Deus, é importante colocar em prática. Então, a nova constituição familiar se forma a partir desta nova orientação, daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso é muito importante. Então, caro ouvinte, nós somos convidados a cada dia a constituir esta nova família. Isso não significa que temos que desprezar, que temos que abandonar a nossa família de sangue, mas é importante ter esta consciência, esta abertura para esta nova consciência dos seguidores de Jesus, dos seus discípulos, discípulos e discípulas, que somos convidados, né, a cada dia a anunciar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus a todas as pessoas, não impondo, né, não sendo desagradável, né, não querendo às vezes usar dessa palavra para controlar e manipular as pessoas, mas levar com simplicidade, com humildade a palavra de Deus às pessoas e deixar que as pessoas façam as suas opções, as suas escolhas, que queiram livremente se integrar a esta nova constituição familiar, este novo povo dos escolhidos ou daqueles que estão caminhando para o encontro com o Senhor. E aí vem o grande esforço, né, daqueles que se dizem seguidor ou membro desta nova constituição familiar, que é a constituição que Jesus fundou, né, dos seguidores dele, aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Então é importante o testemunho, é importante a entreajuda entre os irmãos, né? Entre a comunidade de fé daqueles que reconhecem Jesus, quer dizer, a capacidade de dialogar, a capacidade de refletir, a capacidade de superar as dificuldades, os problemas que fazem parte da nossa vida, quer dizer, como irmãos na fé, nós somos convidados assim a constituir esta nova comunidade e nesta nova comunidade já experimentar o reino de Deus que nós um dia esperamos almejar, que esse reino comece a ser vivenciado já aqui na terra, não apenas no céu. No céu será a plenitude dos tempos. Nós temos que
que trabalhar para já experimentar aqui na nossa convivência temporal, no nosso mundo, na nossa sociedade, aquilo que de uma certa forma esperamos e almejamos encontrar depois da nossa morte. Então essa entrada no reino de Deus, ela já começa aqui, né, nessa realidade que nós vivemos, que nós participamos. E Jesus nos convida nesse sentido a cada dia a ouvir a sua palavra e praticar, né? E Jesus vai resumir todo o seu ensinamento, toda a Bíblia, no amor a Deus e no amor ao próximo, né? No amor ao próximo. E quando ele fala de próximo, ele mesmo explica através da passagem do bom samaritano, né? O próximo é aquele que tem compaixão, é aquele que se sensibiliza pela realidade do outro e procura fazer alguma coisa para ajudá-lo, né? Então ele pratica, ele vai para a ação, não só ouve o clamor, né, o gemido, mas vai de encontro à necessidade do outro, faz alguma coisa, né? Pega essa pessoa, leva, né, para uma hospedagem, coloca remédios nos seus ferimentos, paga a sua hospedagem, ainda se coloca à disposição caso seja necessário. Quer dizer, essa disposição, aí nós percebemos um sinal claro e visível dessa nova constituição familiar, né, da pessoa que se sente envolvida nessa nova família, né? Então, o Evangelho de hoje nos inspira profundamente a refletir sobre o tipo de família que estamos constituindo, né? O tipo de comunidade de fé que estamos constituindo. E a comunidade, né, a família de sangue, ela pode se tornar também uma família de fé, né? Uma família dos seguidores de Jesus, né? À medida que as pessoas ouvem a palavra de Deus e as praticam, né? Isso é muito importante. Então nós vamos estar retomando, caro ouvinte, este evangelho de hoje, que é um evangelho belíssimo, associando aí a resiliência, e vamos para a nossa oração do dia. E também depois vamos estar conversando um pouco sobre aquilo que eu colocava no início, da entrada da fé cristã na Coreia. Então hoje celebramos os mártires coreanos, né? Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que pelo exemplo e a intercessão deles possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É isso aí, caro ouvinte, você que está sintonizado aqui no nosso canal, se ainda não se inscreveu em nosso canal e quer acompanhar a nossa programação todos os dias, então se inscreva no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, e passe a acompanhar a nossa programação aqui pela Rádio Boa Notícia FM, todas as terças e quintas-feiras, e também diariamente com o Evangelho do Dia. Então, todo dia dispomos para os seguidores do canal, para os inscritos do nosso canal, uma breve reflexão do Evangelho do Dia. Então, você pode assim já iniciar o seu dia inspirado na palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, e depois, ouvindo e abrindo o seu coração, você pode praticar da melhor forma possível na sua vida. E agora nós vamos aí ver um pouco das origens, das origens dos mártires, né, de Santo André, Kim e companheiros mártires da Coreia.
Então, no texto de hoje, um texto que a Canção Nova dispõe para a nossa reflexão, que está aí no site da Canção Nova, diz o seguinte: a igreja coreana foi fundada por leigos. Eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, aquela estreita península da extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia anualmente, desde o início do século XVII. E aí nós vamos ver agora a chegada, de sacerdotes à Coreia. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia e levavam consigo escritos religiosos, livros para aprofundar a fé. No entanto, a comunidade nascente, cada vez mais fecunda e protetora, começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários às suas terras e foi atendida. O padre Chun Munmor chegou à Coreia e assim tiveram início as celebrações litúrgicas. Depois vai começar a perseguição, Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. O governo coreano não via com bons olhos o novo culto, que levou ao país novos ritos, bem diferentes dos tradicionais. Assim, em 1802, foi promulgado um edito estatal que não proibia apenas a crença cristã, mas também mandava exterminar os cristãos. O primeiro a ser assassinado foi o único sacerdote chinês. Contudo, em 1837 chegaram mais dois companheiros, mais dois acompanhados com o bispo. Aliás, em 1837 chegaram mais dois acompanhados por um bispo pertencente às missões estrangeiras de Paris, embora houvesse ainda perseguições. Então eles se arriscaram, assim, foram lá, apesar das perseguições, ainda foram aí dois sacerdotes e um bispo, Então aí nós temos André Kim Taegon, o primeiro sacerdote da Coreia. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos nascidos e criados no país. Nasceu em 1821 em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para ser batizados. André respirava a fé desde criança e conheceu de perto o martírio precoce com a morte de seu pai, assassinado aos 44 anos. Tais episódios, porém, fortaleceram ainda mais a sua fé, a ponto de ir a Macau para receber a ordenação sacerdotal. Ao regressar à Coreia como diácono em 1844, favoreceu as ocultas a entrada no país do bispo Ferol. Juntos trabalharam como missionários, sempre em segredo, apesar do eterno clima de perseguição. André, de modo particular, conhecendo os costumes e a mentalidade locais, obteve resultados extraordinários em seu apostolado. Contudo, foi descoberto e preso por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa.
André Kim Taegon foi martirizado em 16 de setembro de 1846. Aí vem os companheiros mártires, né? Foram 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. Neste dia veneram-se na mesma celebração todos os 103 mártires que na Coreia deram testemunho de fé cristã. Todos estes atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, homens e mulheres casados ou não, anciãos, jovens e crianças, suportando o suplício, consagraram o seu precioso sangue aos primórdios da Igreja da Coreia. Então nós temos aí, caro ouvinte, né, um breve relato da situação, das dificuldades que foi entrar a fé na região da Coreia, né? Então percebemos que ainda hoje há muita resistência na propagação do Evangelho em várias culturas, em vários povos, né? Graças a Deus nós gozamos de uma liberdade para manifestar a nossa fé, e é importante a gente valorizar e preservar esse direito, e respeitando a fé de todas as pessoas, a crença de todas as pessoas, né? Buscando a unidade, buscando a comunhão. Não podemos ser desrespeitosos com as outras pessoas por conta da nossa fé, da nossa religião, né? Não podemos ser arrogantes e prepotentes. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos, né? É o Pai de todo ser humano. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, este processo de reconhecimento, o culto, como ele vai se constituindo, vai se formando, é um processo lento, e o Espírito de Deus vai agindo, né? Às vezes nós queremos que ele haja muito rápido e apressadamente na vida das pessoas, e não é assim que funciona. Deus tem os seus mistérios, né? Nós somos instrumentos de Deus, procuramos realizar a sua vontade, mas às vezes colocamos a nossa na frente e não discernimos o propósito de Deus claramente em nossa vida e atropelamos as coisas, quer dizer, e não temos a compreensão de entender também, de acolher o outro no seu modo de ser, no seu modo de celebrar, no seu modo também de cultuar a Deus. Então é muito importante a tolerância religiosa, a tolerância cristã. Nós cristãos somos uma família bem desunida, né? Entre nós ainda há muitas discussões, muitos desentendimentos, às vezes concorremos uns com os outros. Isso é muito feio, né? Então nós cristãos que fazemos parte dessa nova constituição familiar daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, às vezes nós mesmos ficamos nos degladiando, né? Nos perseguindo, falando mal uns dos outros, né? E isso só vem a enfraquecer, só vem dar um mau exemplo para as pessoas que são indiferentes, que não participam, que não comungam da mesma fé que nós comungamos, né? E no seguimento a Jesus, nós vamos perceber que acabamos ouvindo, mas na nossa prática fazemos aquilo que vem de acordo com o nosso interesse. Então, o grande desafio é criar comunhão, é criar unidade na oração e na missão. Ser esse discípulo ouvinte, esse discípulo que pratica, esta discípula ouvinte, esta discípula que pratica, né? Que abre o seu coração, né? Para acolher, né? Para entender, para respeitar
a fé e o modo de ser da outra pessoa. Então, é muito importante ter esta disposição, né, de acolhimento para com o outro, né? E olhando esse testemunho bonito da igreja coreana, né? Hoje a Coreia está, né, dividida em Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Então, que enfrenta os seus problemas, os seus desentendimentos. Então, temos que colocar nas nossas orações, nas nossas preces, por esse país, né? Pela unidade, pela comunhão, pelo entendimento, pela a superação de tantas situações difíceis, né? Nós temos que pedir a Deus pela unidade, né? Pela fraternidade desta nação. E também somos convidados a olhar e a pedir a Deus por tantos cristãos que têm a sua vida ceifada no anúncio, na pregação do Evangelho, né? Cristãos de várias igrejas, de várias comunidades de fé, que acreditando nesta mensagem se lançam como missionários, como missionárias, anunciando a palavra de Deus, e como consequência às vezes tem a sua vida ceifada, né? Que o martírio destas pessoas inspire-nos cada vez mais também a não fraquejar na nossa fé, né? A ter coragem para enfrentar as situações difíceis, porque sabemos que a nossa vida, ela é de Deus, pertence a Deus, né? E aquele que derrama o seu sangue por conta da palavra do Senhor, defendendo a verdade e a vida, e não será ceifado em vão. O Senhor a recompensará na glória eterna. E claro, mas não é o martírio, às vezes não deve ser uma exigência do cristão. O cristão procura a vida e defender a vida. O martírio às vezes vem como consequência da sua pregação, da sua firmeza no Evangelho. Um exemplo é João Batista, né, que foi assim decapitado de uma forma cruel por defender, né, a verdade, né, por às vezes, né, estar apontando situações difíceis, né, daquelas pessoas que ele convivia, né, que às vezes não entendia, né, o comportamento de João Batista. Então é um exemplo bonito, né, do martírio, né, de uma pessoa que foi perseverante na sua fé, no seu compromisso, né, e foi reservado para ele a coroa da justiça. É isso aí, caro ouvinte, né? Você que está sintonizado aqui conosco, nos acompanhando através da Rádio Boa Notícia FM. Todas as terças e todas as quintas-feiras estamos aqui na Rádio Boa Notícia FM, trazendo aqui alguma reflexão inspirada na palavra de Deus. Hoje, Lucas nos convida a essa nova constituição familiar que começa já a partir da nossa constituição familiar sanguínea, que é convidada a ser aquela constituição dos que ouvem e que praticam a palavra de Deus. Então essa é a nossa nova família que somos convidados a constituir, tendo como base a nossa constituição familiar de consanguinidade, né, dos descendentes de sangue, né, e aí constituir essa nova comunidade daqueles que ouvem, praticam a palavra de Deus, daqueles que abrem o seu coração para acolher o outro, né? Então, com esta disposição, caro ouvinte, né, é que nós somos convidados a colocar em nosso coração essa semente do Evangelho de hoje, né? E nesse dia tão especial que fazemos memória, né, desses mártires coreanos, somos convidados a também pensar nos nossos mártires aqui do Brasil. Tantas pessoas também já tiveram
a sua vida ceifada, a sua vida eliminada, defendendo os mais pobres, defendendo certas causas, o meio ambiente, né, defendendo os agricultores, defendendo as mulheres, defendendo as crianças. Nós vamos encontrar em todas as áreas pessoas que, acreditando em um mundo mais justo e fraterno, defendendo o interesse das pessoas menos desfavorecidas, acabaram tendo a sua vida ceifada. Pessoas que compram a briga, né, que se coloca como voz, né, para aquelas pessoas que têm dificuldade de serem ouvidas, né, que defendem a causa destas pessoas. Então nós vamos encontrar muitos mártires entre os indígenas, né, quantas pessoas, né, que se apaixonam por esta missão, pelo modo de viver dos indígenas, na defesa pelo meio ambiente, enfim, que assume a defesa desses povos, né, e que enfrenta, coloca o seu conhecimento, coloca a sua vida, coloca os seus recursos para trabalhar em benefício desta categoria social. E assim nós vamos encontrar na nossa sociedade em vários aspectos, né? Hoje, quantas pessoas se engajam na defesa das mulheres, né? Que se voluntariam para que as mulheres tenham os seus direitos preservados, né, garantidos, e não sejam eliminadas pela ignorância, pelo machismo, enfim. Então, nós temos aí várias organizações sociais e o exemplo de pessoas que vão além do seu compromisso profissional, né, que se dedicam na defesa de certas categorias sociais e com sua própria vida, às vezes perdem a sua vida defendendo o outro, né? Quantos policiais que já assumem um compromisso, né, de perder a sua vida na defesa da segurança pública, né, na defesa do outro, né? Nós temos aí também muitos mártires, né? Em todas as instituições sociais nós vamos perceber pessoas diferenciadas, pessoas que vão além do seu compromisso profissional e que abraçam realmente a causa, que derrama o seu sangue, né? Defendendo aquilo que acredita, né? Isso é muito importante. Então hoje nós queremos lembrar de todas as pessoas que tiveram suas vidas ceifadas defendendo aí causas importantes, causas comunitárias, causas universais, né, defendendo o interesse das pessoas necessitadas, né? E hoje queremos também pedir a intercessão de todos esses mártires coreanos, né, que interceda junto a Deus por todos nós que ainda estamos por aqui nesta terra, que não sabemos o dia e a hora que retornaremos para o Senhor. Vamos fazer a nossa consagração do dia, consagrando a nossa atividade, consagrando o nosso trabalho ao Senhor. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica ao meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos, tracei como ideal, e quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida.
Confiemos a nossa vida ao Senhor, é Ele que rege e governa a todos nós. Quero desejar a você que está aí sintonizado conosco uma noite abençoada, uma noite de paz, de restauração, e um dia de paz, um dia de esperança, um dia de fé, um dia de luz. Que a luz de Deus, que permite que os nossos olhos se abram, nos possa fazer perceber que a vida é linda, que a vida é bela. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.